No próximo capítulo da novela, Três Graças, Josefa. Cansada de fingir, ela olha para Gerluce com os olhos marejados e solta a verdade que guardou por meses. Nunca tomou remédio nenhum. Jogo tudo fora. Arminda não pode saber. É o tipo de confissão que muda o rumo de uma guerra doméstica. Minutos antes, Cláudia já havia deixado Gerluce com a pulga atrás da orelha. Esses remédios, tem algo errado neles. Sussurrou como quem teme chamar a atenção da própria casa. Agora tudo encaixa. Não era paranoia, era pista. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. E em meio a crises, alguém resolve falar de amor. Paulinho, sempre contido, puxa Gerluce para o canto e larga a bomba emocional. Acho que estou me apaixonando por você. Simples, direto, desarmante. No meio do caos, nasce um sentimento limpo. E isso assusta mais que qualquer vilão. Enquanto isso, em outra esquina da cidade, Joelle leva o maior susto da vida. Samira, sem um pingo de filtro, sugere um plano completamente insano para ajudar o namorado de Joelle a pagar a dívida com Bagdá. Não é conselho, é convite para a ruína. Joelle fica branca. Você pirou? Solta, sem conseguir disfarçar o horror. E claro, tem Zenilda, que nunca perde a chance de acender um pavio. Com a frieza de quem já sabe onde quer chegar, ela revela a Ferete que Lena e Herculano estão no Brasil. Depois, com aquele sorriso enviesado que só ela tem, propõe casualmente um encontro entre os quatro. Ferete disfarça, mas seus olhos entregam tudo. Ele entendeu o jogo e talvez esteja mais curioso do que deveria. Gerluce chega na delegacia com o coração na garganta. A coragem está lá, firme, mas as mãos tremem. Quando ela finalmente entra na sala do delegado Fausto, tudo muda de temperatura. O homem ergue os olhos com um incômodo quase paternal, mas carregado de algo que ela não identifica de imediato: medo. Delegado, eu vim denunciar a farmácia Ferete. Tem algo errado nos remédios. Fausto gelou. O nome Ferete cai como chumbo no ar. Ele fecha a porta, respira fundo e dispara. Você sabe que, ao denunciar a farmácia, está denunciando o próprio Ferete? Pense bem no que está fazendo. Gerluce hesita. O delegado segue. Tem prova? Concreta? Porque sem prova você responde por calúnia. A frase corta mais do que deveria. Gerluce sente o chão oscilar. Mas ele não termina. O que você tem é especulação. Sabe muito bem como isso termina. Ela mal acredita no que está ouvindo. O homem tenta impedir a denúncia claramente. E isso já basta para ela entender que a sujeira é mais profunda do que imaginava. Fale com o Paulinho. Ele é detetive. Se alguém pode ajudar, é ele. E assim começa a reviravolta. Gerluce chega até Paulinho com a voz embargada, mas a determinação intacta. Ele ouve tudo em silêncio, com aquele olhar de quem já sabe o peso da encrenca. Desde o dia em que eu te conheci, você nunca mais ficou sozinha. Eu vou te ajudar a derrubar esse homem. Gerlu fica sem palavras. Algo luminoso passa entre os dois. Confiança, talvez algo mais. Paulinho sorri com aquele ar de galã que não mede palavras. E eu já sei exatamente como. Mas o que eles não fazem ideia é que vão tropeçar num segredo tão sujo, tão monstruoso, que até o público vai duvidar do que está vendo. Instantes depois, os dois chegam à Fundação Ferete. Paulinho exibe o distintivo. O porteiro abre passagem. Gerluce sente a espinha gelar. Aquilo é território do inimigo. Quando o elevador sobe, Paulinho puxa-a pela mão e a arrasta para uma sala vazia. Ela olha ao redor, desesperada. O que a gente está fazendo aqui? Se ele pega a gente, eu tô demitida. Ou pior. Confia em mim, a gente só sai quando achar a prova certa. Segundos depois, passos firmes ecoam pelo corredor. Paulinho a puxa para trás de uma prateleira. E então Ferete entra furioso, falando ao telefone. A fábrica está fazendo exatamente o que combinamos.
Ninguém suspeita. Os comprimidos? Deixa o povo falar. Ninguém imagina o que tem por trás. O mundo de Gerlu desmorona. A verdade vem como um murro no estômago. Antes que ele termine, a secretária aparece chamando-o. Ferete sai, deixando o telefone na mesa. Paulinho aproveita. Eu trouxe uma câmera espiã. Vamos gravar tudo sem que ele saiba. Ele desliza o pequeno aparelho atrás de um vaso e arma também um microfone. Tudo feito em segundos. Mas quando estão prestes a fugir, Ferete volta Paulinho, quase segura o ar ao escondê-la de novo. Por sorte, Leonardo aparece e puxa o pai de volta para o corredor. Com isso, eles conseguem sair despercebidos. Pronto, deu certo. Agora vamos assistir cada palavra dele. Na casa de Gerluce, Paulinho abre o aplicativo que puxa a câmera escondida do escritório. A transmissão começa. A tensão é tanta que dá para ouvir o silêncio. Tem alguém entrando. É Arminda. Ela entra furiosa, batendo a porta. Ou a gente acerta isso hoje, ou eu conto tudo para Zenilda. Ferete dá uma risada amarga. Você acha que ainda me assusta? Você já tentou isso antes. Arminda rebate. A minha vontade é dizer para sua mulher que o Raul é seu filho. Gerluce leva a mão à boca, incrédula. Paulinho arregala os olhos. O escândalo só começa. Arminda continua. E não venha fingir que você não sabe do que eu estou falando. Você me prometeu que ia resolver. Ferete tenta acalmá-la. Eu te amo mais do que a Zenilda. Arminda cai por um instante, mas continua ameaçadora. Eles discutem, se beijam e marcam presença no evento luxuoso daquela noite, como se nada estivesse acontecendo. Mas aí, a porta se abre novamente. Marcelo entra pálido. Chefe, tem algo que o senhor precisa saber. A Gerlu e o Paulinho, eles estão juntos, e ele está te investigando. A reação de Ferete é instantânea. Os olhos do vilão se transformam. Ele se vira para Macedo. Investigue esses dois. Descubra tudo. Agora. É aí que tudo sai do controle. A transmissão mostra Lígia sendo atendida pela médica. Ela passa mal, quase desmaia. O médico segura o frasco dos comprimidos e examina. Silêncio. Depois, a sentença. Isso não são comprimidos. Isso é petiscada para ratos. Paulinho cai para trás na cadeira. Gerluce entra em choque. Lágrimas escorrem, mas não é tristeza, é ódio. O segredo começa a emergir, mas é só a casca. O que está por trás do esquema é algo ainda mais macabro, mais profundo, mais monstruoso. Ferete não está apenas adulterando remédios. Ele está fazendo algo muito, muito pior. E Gerluce e Paulinho estão prestes a descobrir. Depois da revelação da médica sobre a petiscada para ratos, o clima na sala de Gerluce vira um redemoinho. O silêncio pesa tanto que parece esmagar o ar. Paulinho tenta manter a cabeça fria, mas o impacto é evidente. Se isso está nos comprimidos, imagina o que mais ele esconde lá dentro. Gerluce sente as pernas fraquejarem. Não é só raiva. É uma sensação de que algo ainda mais tenebroso está escondido numa camada mais funda. Como se aquela descoberta fosse apenas a ponta de um buraco sem fim. Paulinho segura a mão dela. Agora não tem mais volta. A gente vai até o fim. A câmera continua transmitindo. E é aí que tudo pega fogo de vez. A porta do escritório de Ferete se abre novamente. Desta vez, quem entra é o próprio Macedo, segurando uma pasta volumosa. Ele fecha a porta com o cotovelo e coloca o envelope sobre a mesa. Patrão, achei um troço estranho na contabilidade da fundação. Tem movimentação de material que não existe. Coisa pesada. Ferete arranca o envelope e começa a folhear. De repente, ele fecha tudo com força e respira fundo, como um animal acuado. Isso não pode vazar. Se isso sair daqui, é o meu fim. Ele abre a gaveta secreta. E aí vem o choque. Uma coleção inteira de relatórios falsificados, contratos de fachada, documentos assinados por pessoas que nem existem mais, e no fundo da gaveta, uma mídia antiga, um pendrive escuro, sem identificação. Paulinho aperta os olhos. Isso parece importante demais. Gerluce quase não respira. Eles continuam vendo.
Ferete segura o pendrive com cuidado, quase com carinho, como quem protege a última muralha do Império. Se isso cair nas mãos erradas, acabou. Ele guarda o dispositivo no bolso interno do terno, mas antes de sair, solta a frase que faz Gerluce levar a mão ao peito. Isso aqui é a única prova do que aconteceu naquela noite. Paulinho inclina o corpo para frente. Que noite é essa? A transmissão mostra Ferete entrando em outra sala, um compartimento que nem Paulinho sabia que existia. Ele tranca a porta, encosta-se à parede e fala sozinho, transtornado. Eu fiz aquilo por você, Arminda. Por nós. Você sabe muito bem que se o mundo descobrir o que houve, nunca mais vou sair da cadeia. A frase corta Gerluce como lâmina. O medo vira certeza. Paulinho, seja lá o que for, envolve morte. Paulinho sente o corpo arrepiar. Ele já viu muita coisa, mas aquela tensão é diferente, sombria demais. A câmera muda. Macedo tenta se aproximar de Ferete novamente, mas o vilão explode. Ninguém toca naquele pendrive! Aquilo é a única prova do que fizemos com aquele homem! Gerluce leva a mão à boca. Paulinho arregala os olhos. O segredo é muito mais grave do que adulterar remédios. É sobre alguém, um homem, uma noite. Algo que Ferete e Arminda fizeram juntos e esconderam. Arminda começa a se mostrar ainda mais sombria. Depois de manipular a mãe, Josefa, com remédios falsificados, a vilã passa a agir com a mesma frieza em relação ao próprio filho, Raul. Convencida de que ele se tornou uma ameaça para seus planos, ela decide seguir o conselho venenoso de Ferete e o internar em uma clínica psiquiátrica. Já está na hora de dar um jeito nesse menino, dirá, com um tom que mistura desespero e cálculo. Enquanto isso, Raul tenta se reerguer, mas o vício e as dívidas o empurram para o fundo do poço. Ele já deve mais de R$60 mil a Bagdá, o traficante mais temido da região. O rapaz tenta esconder a situação da mãe, mas a tensão entre eles só cresce. Cada vez mais paranoico, Raul passa a desconfiar de tudo, inclusive dos comprimidos que Arminda insiste em lhe dar. Esses remédios me deixam estranho. Você tá colocando o que aqui dentro, mãe? Questiona ele, sem imaginar que a própria Josefa já descobriu parte do esquema. A idosa, que finge continuar dopada, observa com horror a nova obsessão da filha. Ela tenta alertar Gerluce sobre o que está por vir, mas teme que Arminda descubra. A cena entre mãe e filha será de arrepiar. Você não vai fazer com ele o que fez com o Rogério, vai? Sussurra Josefa, trêmula. Arminda, em silêncio, apenas lança um olhar gelado, como se o passado voltasse a lhe pesar nos ombros. Ferete, por sua vez, manipula Arminda com maestria. Em uma reunião na fundação, ele se aproxima lentamente, coloca a mão em seu ombro e diz: "Você precisa tomar decisões difíceis para proteger seu legado." A frase ecoa como uma sentença. A enfermeira, dividida entre o amor e o poder, começa a planejar a internação de Raul em segredo. Ela procura uma clínica afastada, de difícil acesso, e negocia tudo sem que ninguém saiba. Enquanto Arminda se envolve cada vez mais na teia de Ferete, Zenilda surge como uma voz dissonante. Ela flagra parte da conversa e confronta a vilã com coragem. Você perdeu completamente o juízo? Vai trancar o próprio filho como se fosse um animal? Arminda tenta disfarçar, mas a tensão é palpável. Zenilda, isso é pro bem dele. Ele está doente, precisa de ajuda. A colega, indignada, rebate: "Não, Arminda, é você quem precisa de ajuda, e urgente." A partir daí, a rivalidade entre as duas aumenta. Zenilda passa a vigiar os passos da enfermeira e encontra indícios das manipulações com os medicamentos da Fundação Ferete. Ela tenta avisar Gerluce, mas Ferete já começa a armar um contra-ataque para silenciá-la. Em paralelo, Raul percebe que algo está prestes a acontecer. Ele escuta uma conversa de Arminda com um médico e entende que a mãe planeja interná-lo à força. Desesperado, ele foge de casa no meio da noite, deixando apenas um bilhete: "Não tente me encontrar. Você não vai me trancar como fez com os outros." O desaparecimento de Raul provoca um alvoroço em Três Graças. Bagdá,
furioso com a dívida, começa a caçá-lo, e a notícia chega até Samira, que vê uma oportunidade de usar a situação a seu favor. Ela procura Arminda fingindo solidariedade. Talvez eu possa te ajudar a encontrar o Raul. Por um preço, é claro. Sem perceber o jogo duplo, a enfermeira aceita a oferta e passa a depender da chefe de cozinha, que em breve cruzará o destino de Joelle e Raul em um plano ainda mais perigoso. Ferete, observando tudo de longe, se diverte com o caos que ajudou a instaurar. Às vezes, o melhor modo de vencer é deixar os fracos se destruírem entre si, comenta, olhando o retrato de Rogério pendurado na parede de seu escritório. O público verá nesse momento um novo flashback. Arminda, mais jovem, diante do corpo de Rogério, chorando e repetindo: "Eu só queria que ele me deixasse em paz." A lembrança serve para mostrar que, por trás da vilania, há uma mulher tomada pelo medo, mas também pela sede de controle. Enquanto a busca por Raul se intensifica, Josefa volta a fingir que está doente para despistar Arminda e ganhar tempo. Ela encontra uma forma de se comunicar secretamente com Gerluce e tenta alertá-la sobre o perigo que o rapaz corre. Ela vai fazer o mesmo com ele, Gerluce. Vai internar, dopar, apagar, como fez com Rogério. Gerluce, assustada, promete agir, mas teme enfrentar diretamente a enfermeira, ainda mais agora que Ferete parece apoiar cada movimento dela. Em meio a tudo isso, o clima na Fundação Ferete se torna insustentável. Funcionários cochicham nos corredores, desconfiados das atitudes de Arminda. Lena, uma das enfermeiras mais novas, começa a juntar documentos e frascos suspeitos. "Esses remédios não são os mesmos do estoque", comenta, intrigada. Ferete percebe o risco e ordena discretamente que Arminda resolva o problema, antes que Lena descubra demais. Arminda, dividida entre a paranoia e o medo de ser desmascarada, começa a perder o controle. Suas crises aumentam e os delírios com Rogério voltam com força total. Ela o vê em pesadelos acusando-a. "Você disse que era por amor, Arminda, mas foi por poder." A cada sonho, a vilã acorda suando, em prantos, e despeja ainda mais raiva sobre Raul, o último laço que restava da antiga mulher que foi um dia. Enquanto isso, Raul tenta se esconder em um bairro periférico, mas o vício o empurra novamente para o perigo. Bagdá o encontra em um beco e o ameaça diante de todos. "Ou paga, ou tua mãe paga no teu lugar", diz o traficante, deixando o rapaz em pânico. É nesse momento que Samira reaparece, oferecendo abrigo e prometendo ajudá-lo, mas com segundas intenções sombrias. 3. Graças mergulha mais fundo no abismo psicológico de Arminda. Entre visões do passado, chantagens e a pressão de Ferete, a enfermeira se aproxima de um ponto sem retorno. O público verá uma mulher que se diz movida pelo amor, mas que destrói todos os que ousam escapar do seu controle. E mesmo sem perceber, ela começa a cavar a própria ruína, enquanto uma teia de traições, segredos e vinganças se fecha lentamente ao seu redor. Lucélia mostrará que é capaz de tudo para acabar com a felicidade de Maggie nos próximos capítulos de Três Graças. A vilã, movida por uma inveja silenciosa e uma ferida antiga que nunca cicatrizou, vai incriminar Júnior apenas para destruir a relação dele com a prima. O plano será frio, calculado e executado com a precisão de quem não conhece limites. Tudo começará quando Júnior for até a casa de Casper para mais um jantar em família. O clima será amistoso, cheio de risadas e promessas de reconciliação. Maggie estará radiante, orgulhosa de apresentar o namorado para o tio e os demais parentes. Mas por trás dos sorrisos, Lucélia observará cada movimento com os olhos faiscando de ciúmes e desejo de vingança. Ela sabe que não suporta ver a felicidade da prima, principalmente com um rapaz humilde, vindo da comunidade da Chacrinha, que conquistou o coração de todos com sua simplicidade. A essa altura, Lucélia já terá descoberto que o tio guardou uma gravura valiosa, uma litogravura rara, avaliada em milhares de reais, dentro da mesa onde fica o computador. E dissimulada, ela se aproveitará de uma brecha para agir.
fingirá preocupação com o computador, alegando que o equipamento travou. João Rubens, sem desconfiar das segundas intenções da sobrinha, chamará Júnior para verificar o problema. Você entende dessas coisas, não é, rapaz? Dá uma olhada antes do jantar, por favor, pedirá gentil. Enquanto todos seguem para a sala, Júnior ficará sozinho no escritório, concentrado em resolver o suposto problema técnico. Ele abrirá pastas, fará alguns testes e, satisfeito com o resultado, desligará o monitor. Nesse instante, Lucélia se aproximará do corredor, observando discretamente pela fresta da porta entreaberta. O olhar dela será de pura malícia e também de prazer sombrio. Assim que o rapaz sair do cômodo, ela entrará sorrateira, fechando a porta devagar. O som da risada dos outros ao longe dará um tom quase perverso à cena. Lucélia abrirá a gaveta da mesa, retirará a gravura cuidadosamente e a colocará dentro da mochila de Júnior, que estará encostada ao lado da cadeira. Vamos ver até onde vai o amor cego da minha querida priminha, sussurrará, antes de deixar o escritório com um ar vitorioso. Pouco tempo depois, o jantar seguirá normalmente. Todos estarão à mesa, trocando elogios à comida e rindo das histórias de família. Lucélia, por sua vez, se mostrará falsa e doce, elogiando o prato de Meg e fingindo simpatia por Júnior. No entanto, seus olhos não esconderão o brilho de satisfação ao ver o plano em andamento. A armadilha só será descoberta no dia seguinte, quando o comprador da galeria aparecer para buscar a gravura. João Rubens e Casper procurarão o item no escritório, e o pânico tomará conta do ambiente. Meu Deus, isso não pode ter acontecido! A gravura do palhaço! Ela sumiu! Exclamará João Rubens, esbaforido. Casper, igualmente atordoado, tentará recordar o último momento em que viu a peça. Mas ela estava na gaveta da mesa quando entrei lá hoje de tarde, dirá, desesperado. Lucélia, com um ar de falsa inocência, lançará a primeira pedra, e depois disso, só quem entrou lá foi o Júnior. O comentário cairá como uma bomba. Meg imediatamente reagirá, para ver o que tinha de errado com o computador. Mas a prima insistirá, simulando dúvida. Mas tanto tempo lá dentro, será que foi só para isso? O clima ficará pesado. Todos se entreolharão, enquanto Meg tentará defender o namorado. Horas mais tarde, depois de darem uma desculpa qualquer ao comprador, Casper decidirá tirar a história a limpo. Vamos resolver isso hoje, João. Preciso olhar o rapaz nos olhos, dirá, determinado. O grupo seguirá até a comunidade da Chacrinha no meio da noite, entrando em vielas estreitas até chegar à casa simples de Júnior. O som distante de um rádio e o latido de um cachorro quebrarão o silêncio tenso da cena. Júnior, ao abrir a porta, se surpreenderá com a visita inesperada. Seu Casper, Dona Meg, aconteceu alguma coisa? Perguntará preocupado. João Rubens tomará a dianteira, tentando manter a calma. Sumiu uma coisa muito valiosa do escritório, e você foi o único que entrou lá. Talvez possa nos ajudar a entender o que houve. Estava guardada na gaveta da mesa do computador. Júnior arregalará os olhos. Vocês acham que eu... dirá, sem acreditar. Meg tentará intervir. Ninguém está dizendo isso, Júnior. Eles só querem saber se você viu algo. Mas o mal já estará feito. A semente da desconfiança, plantada por Lucélia, começará a germinar. Ferido no orgulho, Júnior reagirá com firmeza. Vocês querem olhar minha mochila? Pois olhem, não tenho nada a esconder. Meg tentará impedi-lo. Isso é uma humilhação, Júnior. Você não precisa provar nada para ninguém. Mas o rapaz, determinado, pegará a mochila, colocará sobre a mesa e começará a tirar tudo de dentro. Roupas, ferramentas, papéis, até que um tubo de papel cai rolando pelo chão. O silêncio será absoluto. João Rubens se inclinará e pegará o tubo. Ao abri-lo, a gravura aparecerá intacta. O choque tomará conta de todos. Não sei como é que isso foi parar aí, dirá Júnior, trêmulo. Eu juro que não toquei nisso. Lucélia, contendo um sorriso disfarçado, cruzará os braços. Pois é, estranho, não é? Como essas coisas acontecem assim,
Do nada o veneno estará completo. Casper, tentando amenizar, dirá: calma, rapaz. Deve ter sido um engano. Talvez tenha colocado por descuido. Maggie o apoiará. É isso, Júnior. Foi sem querer. A gente sabe que você é honesto. Mas o rapaz, humilhado e com os olhos marejados, não aceitará a condescendência. Mesmo assim, isso me coloca sob suspeita. E quero ver a verdade esclarecida. Chamem a polícia, dirá, firme, com a voz embargada. Maggie implorará: não faz isso, por favor. Casper tentará encerrar o assunto. Ninguém está lhe acusando. Só queremos resolver em paz. Vá descansar, rapaz. Após a saída deles, Júnior ficará sozinho em casa. O silêncio será pesado. Ele cairá de joelhos, pegando os objetos espalhados no chão. As mãos tremendo, o olhar perdido. Por que fizeram isso comigo? Murmurará. As lágrimas cairão sem controle. O choro virá profundo, como se lavasse uma ferida antiga. O estigma de ser sempre o suspeito, o diferente, o pobre diante dos ricos. Enquanto isso, Lucélia voltará para casa com um sorriso vitorioso. No espelho, retirará o brinco, ajeitará o cabelo e dirá para si mesma: agora quero ver se a Santinha vai continuar defendendo o namorado dela. Mas no fundo, mesmo satisfeita, a vilã começará a sentir o peso do próprio jogo. A imagem de Júnior chorando e o olhar decepcionado de Maggie não sairão da cabeça dela. Ainda assim, ela tentará abafar qualquer resquício de culpa. Na manhã seguinte, Maggie procurará Júnior, determinada a provar sua inocência. Eu sei que você não fez isso, e vou provar, nem que tenha que enfrentar a minha própria família, prometerá. Ele, abatido, mal conseguirá olhar para ela. O caso ganhará proporções maiores quando João Rubens comentar o ocorrido na galeria, despertando curiosidade e cochichos entre os funcionários. A reputação de Júnior, antes ilibada, começará a ser corroída pelas dúvidas e pelos olhares atravessados.